Repita essa oração durante 7 dias. Nós iremos agora para essa oração, que é 2 momentos. Um momento você ora comigo e outro momento eu oro por você. Preste atenção. Nós iremos para a oração e depois eu volto aqui para te explicar mais coisas e também passar a pregação aqui para você. Marque o seu joinha, o seu gostei, o seu like, se inscreva no canal e compartilhe agora. Vamos para a oração. Coloque a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu me coloco na tua presença. E hoje, muito mais do que pedir que o Senhor venha desfazer as obras do diabo na minha vida, eu quero que as obras da carnalidade que eu mesmo reproduzo, que eu mesmo faço disso um alimento para as forças do mal, para demônios, faço disso uma plataforma que permite os demônios ou as forças espirituais da maldade pousarem na minha vida. Hoje eu quero, ao invés de exalar o mau cheiro, o cheiro da minha carnalidade, da minha pecaminosidade, o cheiro das abominações que eu pratiquei ou pratico, hoje eu quero exalar o cheiro da adoração, da oração, de um coração rendido, de um coração que pode estar ferido, mas que o meu Deus vai me curar, porque hoje eu decido mudar. Jesus, ao longo dos dias, nesta oração, me mostra, me revela, me dá sonhos, aonde eu tenho que mudar, quais pontos, quais áreas que devo mudar, para não mais alimentar as forças do mal negativamente. Senhor, eu não quero viver mais como um aeroporto para espíritos malignos, espíritos imundos virem e se lambuzar e se deitar e agitar e atuar na minha vida por causa das coisas imundas que eu pratiquei ou pratico. Eu quero hoje receber neste momento uma lavagem com aquele sabão que o profeta Zacarias fala, o sabão do lavadeiro. Lava-me, Senhor, completamente. E se o sabão não for suficiente, eu declaro o sangue de Jesus que me limpa, que me purifica. Lava-me com o teu sangue. E todas as estruturas mentais, neurais, toda plataforma de pensamento, de tradições, de filosofias, ideologias que não competem, que não têm aliança com o caráter de Cristo Jesus, eu quero renunciar. Eu quero agora deixar isso para trás. Senhor,
É um processo, mas eu quero essa mudança completa. E que nunca mais esses demônios sejam atraídos para a minha vida. Todos que pousaram na minha vida amorosa, financeira, saúde, família e espiritual, eu declaro agora que todo esse mal seja agora destruído. Senhor, gera agora dentro de mim o processo de arrependimento, metanoia, o processo de techuvá, voltar-se para Deus, o caráter de Cristo. Muda, Senhor, as minhas entranhas, as vontades, os desejos e os pensamentos mais íntimos dentro de mim, que ainda não foram ministrados. Ministra, Espírito Santo. Cada espaço da minha alma que ainda não recebeu a iluminação da palavra de Deus, que esses lugares mais obscuros da minha alma sejam agora postos em luz, postos diante de Deus, para serem iluminados. Senhor, tira todas as trevas do meu coração, transforma o meu coração. E se o meu coração já não dá mais para ser transformado, eu falo como Davi: Senhor, cria em mim um coração puro, porque transformar o coração é quando esse coração ainda pode ser transformado, mas quando não dá mais, eu clamo: cria em mim este coração, este caráter, esse comportamento, e me faz apaixonar pelas coisas de Deus. Que neste coração puro, novo, a chama do Espírito Santo esteja ardendo continuamente. Gera em mim, Senhor, esse batismo de fogo, porque eu quero absorver, extrair tudo aquilo que Deus tem para mim na presença dEle. Jesus, vem e me toca agora, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar por vocês aqui, depois a gente finaliza já. Você vai colocar diante de Deus a sua vida no geral. Se você sondar um pouquinho, irmãos, eu sinto isso no meu espírito. Tem muitas coisas que aconteceu negativamente nas suas finanças, na sua vida amorosa, no seu ministério e até mesmo na saúde, por causa de coisas erradas, posições erradas, mentalidades erradas que não foram substituídas. Tá bom, já fez, está feito. Como diz o ditado, não adianta chorar pelo leite derramado. Mas Deus, Ele pode te restaurar. Deus, Ele pode recuperar. Deus, Ele pode trazer para você esta vida. Você vai apresentar a sua vida amorosa agora, seu casamento, ou quem quer encontrar um relacionamento. Você vai apresentar a tua vida financeira agora. Tu vai apresentar a tua vida espiritual.
Tu vai apresentar também a tua casa, a tua família, apresenta todas as tuas áreas. E se você se lembrar de algo específico, você confessa, você e Deus aí. Você fala com o Senhor e pede para que Ele quebre essa plataforma, porque a partir de então, ao invés de você exalar um mau cheiro, você vai exalar adoração. E esta nossa oração agora, Senhor, eu peço os anjos agora, que venham aqui nessa igreja, que venham aonde essa pessoa está orando agora no YouTube, venham com as taças, venham com o incensário, e comece a recolher essas orações agora. Ouve, meu Pai, a oração, o clamor desse homem e dessa mulher. Veja aí, Senhor, o arrependimento, o desejo de querer mudar. Olha para dentro da alma desse homem e dessa mulher, meu Pai, e traz agora para a vida dele e para a vida dela essa mudança, essa transformação. Eu quero determinar, meu Pai, que no nome de Jesus, quando a gente colocar as mãos sobre as pessoas que estão aqui presentes, e automaticamente todos que estão ouvindo e acompanhando pelo YouTube, pela internet, pelas redes sociais, a renovação da mente vai acontecer, a renovação pelo Espírito Santo, e tudo aquilo que gera tristeza, angústia, depressão, solidão, medo, ciúmes, desejo de morte, desejo de vingança, tudo que gera uma promiscuidade sexual, tudo que faz aflorar a sexualidade, desejo por coisas erradas, malignas. Se essa pessoa hoje, meu Pai, decidiu que não quer mais alimentar isso, nós vamos declarar que isso morra, que aquilo que alimenta, que aquilo que sustenta, que aquilo que dá vida e fortalece essas estruturas maléficas, que esse homem, essa mulher está dizendo, eu não consigo mais mudar. Toca ele agora, Pai. Toca ela agora, Senhor. E começa a curar agora. Deus vai te curar para tu curar outras pessoas. Deus vai te preparar para que você também prepare outras pessoas. A mudança começa com você. Comece a destruir as obras do diabo dentro de você, na sua vida, para que você não seja mais essa plataforma, para que você não seja mais esse aeroporto. Nós declaramos agora que toda estrutura de mentalidade, de pensamento medíocre, pequeno, religioso, perverso, pecaminoso, seja quebrado agora. Vem, Marcela, ajuda a gente a orar. Unja a mão. Nós vamos botar a mão sobre a sua cabeça e declarar que vem uma nova mentalidade, Senhor. Tudo aquilo, meu Pai, que o inimigo atua na mente, nos pensamentos, no inconsciente da tua filha, nós quebramos agora. Plataformas, feridas, mágoas, nós declaramos agora, meu Pai, que tudo isso, meu Pai, comece a ser desfeito. Todo espírito maligno, meu Pai, que se alimentou ao longo do tempo dos padrões de pensamentos, sejam vencidos agora. Senhor, e tudo que está agindo no casamento, no relacionamento dessa pessoa, na vida financeira, todo mal, perca a força e perca a influência. Aqueles que precisam, Senhor, de um novo coração, como Saul, que teve o coração mudado, que o Senhor mudou o coração dele quando ele se deparou com os profetas. E a tua palavra diz que o coração de Saul mudou. Vai mudando esses corações. Toca na tua filha, meu Pai. Que essa luta, essa guerra, esse sofrimento, meu Pai, ele acabe hoje. E que nenhum suporte, meu Pai, mais venha ter para o sofrimento permanecer ou continuar.
Quebramos, meu Pai, toda a plataforma, toda a estrutura que faz o sofrimento permanecer, continuar. E toda a força espiritual que tem lutado nas emoções da tua filha, na vida amorosa dela, na vida financeira, tudo aquilo que tem migrado para a saúde dela, nós repreendemos agora. E determinamos, meu Pai, o milagre. E determinamos, meu Pai, a cura, a libertação. Dá, Pai, uma novamente, novos pensamentos, novo coração, nova organização dos pensamentos. Toca, Senhor. Toca o Pedro, toca o teu filho, Senhor. E remove, meu Pai, toda a força espiritual que o persegue. Nós determinamos agora que a mente nublada, que a mente confusa, que a mente oprimida, toda essa plataforma, toda essa estrutura, toda essa resistência espiritual, nas emoções, traumas, frustrações, decepções, feitiçarias e magias, tudo que lançaram contra a vida dele, nós repreendemos agora e determinamos, meu Pai, o milagre, a bênção, meu Pai, tudo, meu Pai, que os teus filhos estão apresentando. Libera, Senhor. Faz, Espírito Santo de Deus, o milagre acontecer. De sobre as costas dessa mulher, todo fardo, toda carga, todo peso. Essa mulher era para estar muito mais longe, Senhor, profissionalmente, financeiramente. Eu tiro, meu Pai, do caminho dela o que atrai pessoas negativas para andar com ela. Pessoas que entram no caminho dela, meu Pai, somente, meu Pai, para se aproveitar dela, para usufruir daquilo que ela tem. Nós determinamos agora que tudo aquilo que você tem trago para a vida dessa mulher, tudo que você ganhou para amarrar a vida amorosa dela, para fazer com que nada que ela faça prospere, eu determino agora que tu solta a mente dela, que tu solta as emoções dela, que tu solta e leva essa tua angústia, essa tristeza, a frustração, o roubo de energia que tu faz, porque tem dia que se ela pudesse nem levantar da cama, ela não levantava, de tanta luta, de tanta resistência, de tanto lutar e não sair do lugar. Eu quebro essa estrutura espiritual de sobre essa mulher, Pai, e ordeno que essa inveja seja quebrada agora, cancelada. Eu coloco as minhas mãos sobre as costas dela, sobre o sistema nervoso central, e determino agora que essa agonia, esse desespero, essa sensação ruim seja quebrada hoje e substituída pela paz que excede todo o entendimento. Vem sobre a tua filha, Senhor, e restaura a vida dela. Em nome do Senhor Jesus. Dá aqui a tua mão, irmão. Jesus, coloca nas mãos dela, meu Pai, a bênção do Senhor. Que a partir de hoje, tudo que ela colocar as mãos, meu Pai, prospere. Senhor, não aceito mais, meu Pai, que essa influência de espíritos, de entidade que andava com a família dela, não prospere mais no casamento dela, não prospere mais na vida financeira dessa mulher. Que ela cresça, que ela prospere, que as portas se abram para ela grandemente, que aquela mente que ela tinha, meu Pai, nos estudos, ela era uma boa aluna, parece que essa mente se foi, e ela não consegue mais concentrar nas coisas, ela não consegue mais, meu Pai, se conectar. Quebro essa força negativa que castrou o potencial dela, e determino que todo mal vá embora, e que a vida financeira e amorosa dela seja restaurada a partir de hoje,
Todos vocês que andaram com os familiares dela, com os parentes dela, principalmente com a mãe, vocês vão embora. Perdeu ela. Acabou o tempo de vocês. Sai. Restaura a tua filha, meu Pai. Em nome de Jesus. Levanta as mãos ao alto. Quem está em casa também, diga assim: Senhor, diga mais alto: Senhor, eu levanto as minhas mãos ao alto, com um símbolo, como um sinal de que eu estou livre desta influência negativa. Todas as obras do diabo na minha vida sejam quebradas agora, destruídas agora. Eu declaro as minhas mãos levantadas para adorar e exalar um perfume de suavidade, uma adoração agradável a Deus. Senhor, sente aí o cheiro da minha oração e libera na minha vida a resposta de milagre que eu estou buscando ao Senhor nas finanças, na vida amorosa, na minha família, na minha saúde, tanto física, emocional e psicológica. Eu declaro agora que eu estou livre para te adorar. Eu estou livre para apresentar a minha adoração ao Senhor. Recebe, meu Deus, em nome de Jesus. Com essas mãos assim, aplauda Ele agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio que você recebeu nessa oração. E agora então você vai ouvir a pregação em relação a essa oração. Vocês gostaram desse formato, irmãos, de vídeo? Onde a gente coloca a oração primeiro e você pode repetir aí 7 dias. Inclusive, quem quiser repetir tudo novamente, faça. Quanto mais oração, melhor. Pega cada um que você identificou mais, faz 21 dias de oração. Repete. Quanto mais oração, melhor, tá? Se você gostou desse formato, coloca aí nos comentários para a gente entender e ver o seu comentário aí. E pensa numa pregação top, vai ser agora que eu vou passar para você em relação a essa oração, né? A oração, ela é poderosa, mas tu tem que ver agora essa pregação. E nessa pregação eu faço um convite para as pessoas lançar uma oferta, um voto, porque vai falar sobre isso um pouco também, tá? É uma mensagem que vai tratar com caráter. Nós vamos entender aqui que o mau caratismo e todos esses comportamentos não quer dizer que é um demônio, mas é uma plataforma para demônios pousarem na nossa vida e faz as coisas dar errado para a gente também. É uma mensagem muito forte, tá? E já disse também de antemão para vocês que na semana que vem eu vou postar outro vídeo, então vai juntar tudo aí 7 vídeos, né? Que é a pregação da pastora Rafaela com a oração que ela fez e ela ministrou sobre maldições familiares, um tema que eu já coloquei aqui também, uma pregação minha, né? Mas eu quero colocar esse como um adicional, um a mais, tá? Para você orar e ver a oração que ela fez. Foi uma oração bem poderosa, bem forte, então eu vou estar compartilhando com vocês na próxima semana. Então vai ter um vídeo a mais, tá? E aí, meus irmãos, faça essas orações, que eu tenho certeza que vai ser bênção. Se você quer fazer um voto, você pegou aí essa série de ministrações, faz um voto de gratidão, um voto de honra, um voto de sacrifício, lance uma oferta no nosso ministério. O Pix vai estar aqui nas descrições, mas no final, lá na pregação, acabou a pregação, ouve a pregação primeiro, tá? Antes do querer vou fazer a oferta agora. Ouve a pregação primeiro. Lá no final, se tu decidir, entendendo o que eu quis expor na pregação, vai aparecer os dados para você lançar uma oferta. Esses mesmos dados que vai estar na edição no final do vídeo, lá no finalzinho, depois da pregação, eles estão aqui nas descrições do vídeo também,
tá? Mas, por favor, ouça a pregação primeiro para você entender qual é o propósito dessa oferta. E eu tenho certeza que vai ser bênção para tu. Vai ser uma coisa a mais que vai falar no mundo espiritual. Tenho certeza disso, tá? Então, marque o seu joinha, o gostei, o like, se inscreva no canal. Quem não é inscrito... Ah, pessoal, estou esquecendo. Se você quer encontrar as outras ministrações com as orações e as pregações sobre desfazendo as obras do diabo, primeiro link aqui nas descrições, onde está escrito assim, ó, playlist dessa campanha, entre parênteses, tá? Desfazendo as obras do diabo, e aí vai ter um link do YouTube grandão na frente, é só você clicar. E também vou deixar fixado aí nos comentários, tá? É a playlist, onde você vai ver aqui todos os vídeos, tá? E até o da próxima semana que eu vou postar. Fechou? Então, agora vamos para a pregação. Igreja, graças, paz, boa noite para todos, amém? Amém? Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Amém. Tirando a chuva e outra hora calor, né, demais. Ou é chuva ou é calor demais, né? Mas amém. A Bíblia diz que em tudo dai graça. Irmãos, hoje é a última semana de um ciclo de 6 semanas que fizemos de oração. Porém, quem vai acompanhar, vocês também presencialmente podem também acompanhar, que nós vamos ter um vídeo a mais, que é a pregação da pastora Rafaela semana passada. Eu gravei ela, vou editar, e depois eu vou colocar como um adicional, porque foi muito top a mensagem que ela trouxe aqui, que era sobre maldições familiares, né? Apesar de eu já ter colocado um vídeo em relação a isso, mas eu acho importante, porque lá também tem um momento de oração bacana. Mas hoje nós vamos encerrar assim, deixa eu olhar 8 horas. Não dá tempo de eu falar tudo que eu queria falar, eu já digo para vocês. Mas de todas as mensagens, dessas 6, eu acho, todas são importantes, mas eu acho que essa é a mais importante de todas. Porque o que eu vou falar aqui sobre libertação é uma coisa que não depende de mim, não depende de uma pessoa com unção para tirar, entre aspas, uma maldição, um pecado, um demônio da tua vida. Tem a ver com você criar vergonha na cara, mudar o teu caráter e deixar de dar brecha para demônio. Porque o que eu vou falar aqui é muito sério. Nós vamos falar sobre coisas que atraem demônios. Existe um feromônio, um cheiro de trevas que se exala no mundo espiritual devido a um comportamento que nós temos, e esse comportamento, ele é devido ao nosso caráter. Vai ver isso dentro da Bíblia. Eu até tenho dito para os irmãos, né, que eu, na verdade, já fiz até na minha cabeça e comecei a colocar no computador ontem alguns títulos de capítulos, que eu vou escrever um livro só para falar sobre isso. Falar sobre entranhas, sentimentos, emoções. E esse negócio aqui é muito bacana. Mas hoje a gente vai se deter no cheiro. Um cheiro que a gente exala, ou esse cheiro é um cheiro de adoração, que vai atrair a glória de Deus, a presença do Senhor, milagres, prodígios, maravilhas, respostas, ou a gente vai exalar um cheiro no mundo espiritual, que vai atrair todo tipo de coisa ruim para a nossa vida. Todo tipo, tá? E assim, eu vou começar pela parte boazinha, pela parte melhor. Nós vamos falar sobre cheiro de adoração primeiro. O que Deus quer receber no mundo espiritual de nós. E o que os anjos cheiram, vamos dizer assim. É meio que uma heresia isso, os anjos cheiram. Mas aonde a gente vê altar, nós temos também visto a presença dos anjos. Eu poderia citar aqui, não é uma regra também, eu poderia citar o altar de Manoá, que o anjo veio visitar ele e disse para a mulher dele que eles teriam um filho. Manoá é o pai de Sansão. Eu poderia citar também o sacerdote Zacarias, que estava ali junto com a sua esposa Isabel, que inclusive era estéril, que na hora do altar, e inclusive na hora do incenso, que tem a ver com o cheiro também,
o sacrifício da tarde, a oração de Minhá, o anjo veio visitar eles e trazer a palavra profética e deixou ele durante um ano todo mudo, sem falar nenhuma palavra. Aí nós temos uma correlação entre altar e anjo. E nesses dois exemplos que eu citei, há o ritual de sacrifício, há a expressão cheiro de suavidade. E tem muitas outras passagens bíblicas. Como eu disse para você, o tema, ele é vasto demais. Então eu vou citar alguns versículos, vou falar sobre algumas coisas e tentar fundamentar esse entendimento para vocês e no final a gente fazer uma oração. A oração de hoje de libertação, qual é a nossa proposta? Pedir ao Espírito Santo que gere dentro de nós um negócio chamado fruto digno de arrependimento. Porque esse tipo de coisa aqui, irmão, só é quebrado, só é destruído, só com essa chave, chamada arrependimento. Eu posso pregar para você 1000 vezes, eu posso fazer 500 orações na sua cabeça, rodar a tua cabeça que nem roda o peão do baú da felicidade, rodar você aqui, arrancar os teus cabelos, pegar esse óleo da unção, lambrecar você do alto da cabeça à planta dos pés e citar todo tipo de oração forte, e isso não surtir efeito nenhum, porque não depende de mim, depende de uma posição interior sua de querer mudar. E somente o fruto digno de arrependimento vai fazer isso acontecer. Que é o que todo mundo está falando, de virar uma chave na tua cabeça. De entender que você precisa mudar, para que essas forças malignas não atrapalhem mais a sua vida. Mas para a gente começar, eu vou fazer só uma citação, não precisa você abrir. Abra aí Apocalipse capítulo 5, que enquanto você abre Apocalipse capítulo 5, eu vou citar para você Gênesis 8, versículo 21, apenas uma parte do versículo, que fala sobre Noé. Noé é o cara que vai restaurar o modelo sacerdotal pós-dilúvio. Noé, ele vai procurar aves puras. É interessante que aqui, irmãos, ainda nem existia a Torá física, a Torá escrita. Mas aqui é um período que os judeus chamam de a Torá atemporal. Porque todos os modelos de sacrifícios, você vê, antes da Torá já existia. Inclusive a noção de caché. Caché é um tipo de comida pura ou impura para o judeu. Então, até para o altar do sacrifício do Senhor, não deveria sacrificar qualquer animal. Tinha os animais caché, os animais puros, os animais que deveriam ser usados para uma oferta que Deus iria receber. Então aqui, Noé, ele vai fazer isso, ele vai procurar animais puros para fazer uma oferta para Deus. E aí, no versículo 21, diz assim: e o Senhor sentiu cheiro suave. E o Senhor disse em seu coração: nunca mais castigarei o ser humano como ele fez no dilúvio. A oferta que Noé faz, Deus ele sente um cheiro suave. Inclusive nós vamos entender essa expressão aqui. Por que é cheiro suave? E o que essa suavidade faz? E tem a ver com essa passagem de Noé. Irmãos, em Gênesis capítulo 6, olha, eu já estou indo para outra banda, mas eu tenho que explicar isso, senão você não vai entender. Em Gênesis capítulo 6, Deus está com raiva, grava isso, diga assim: Deus está com raiva. Deus está revoltado, porque a iniquidade ela tem se aumentado na terra. Deus está com tanta raiva que ele faz um juramento dizendo e declarando isso, que o homem não viveria mais de 120 anos. Irmão, era tanta aberração, era tanta promiscuidade, era tanta iniquidade, que há um texto que também é muito mal interpretado, que o pessoal vai dizer: e Deus se arrependeu de ter criado o homem. E a palavra no original não é só arrependeu, é entristeceu. Aí tem outras traduções, eu não queria entrar nisso, mas eu vou te falar por que do altar.
por que Deus muda o coração agora no altar de Noé? O que a oferta de Noé faz para Deus mudar o coração? É basicamente isso. Então, Deus ele está vendo a iniquidade na terra, Deus ele traz um juízo na terra, Deus quer executar na terra o juízo dele. E aí o que ele faz? Ele fala que o homem não vai viver mais de 120 anos e determina que esse dilúvio aconteça para exterminar a raça humana e os iníquos e os perversos. Aí o texto vai dizer que só 8 pessoas se salvaram. Noé, seus filhos e a sua família no geral. 8 pessoas. E aí a gente sabe que os historiadores já descobriram que em alguns pontos, em alguns lugares, sobreviveu mais pessoas. Mas, pois bem, Deus ele queria varrer, lavar, praticamente, que é com água, né, o dilúvio, lavar a terra da iniquidade. Então ele está muito irado. Quando Noé vem, então, pós-dilúvio, esse clima tenso, pesado, de Deus estar revoltado, a oferta de Noé vai apresentar diante das narinas de Deus cheiro de suavidade. E nós vamos entender isso daqui. Em correlação, para você entender e não ficar só repetindo as coisas como um papagaio de pirata, porque eu já sei qual é o argumento de muita gente que não acredita que até hoje isso pode acontecer, achando que Jesus, por ter morrido na cruz, ele cumpriu todas as leis de todos os sacrifícios, tudo está resolvido, aquela ladainha que se a gente for ficar aqui é horas e horas. A primeira coisa que você tem que entender, que os princípios sacerdotais, eles são eternos, eles são antes da terra. Na verdade, o que a gente pregou isso agora, né, na última ministração, na verdade o que a gente vive aqui é só uma sombra. Domingo eu falei sobre isso, sombra de coisas espirituais, só uma sombra, que o verdadeiro modelo é no mundo espiritual. Então aqui nós vamos ler Apocalipse capítulo 5, e a gente vai ver Apocalipse capítulo 5, é Novo Testamento, é dispensação da graça, é tudo quanto você pensa que, não, essas coisas não acontecem mais, Deus não está recebendo essas coisas mais, porque nós estamos numa nova era, num novo tempo e tal. Pois bem, Apocalipse capítulo 5, vamos ler do versículo 6, que ele diz assim, olhei, e eis que estava no meio do trono, dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto. Tinha 6 pontas, e pontas é chifres, tá? E 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Olha aí, tendo todos eles harpas e salvas. Salvas é taças, né? De ouro. Cheia de quê, irmãos? Incenso. Preste atenção. Incenso. O incenso era um dos tipos de oferta que se fazia no templo e no Antigo Testamento. E o incenso aqui no mundo espiritual, ele vai ter uma linguagem de oração e uma linguagem de adoração. Talvez não dê tempo da gente falar mais profundamente sobre isso, mas é uma coisa bacana também. Está cheia de incenso. E esse incenso, olha, o próprio texto vai dizer que são as orações dos santos. Então eu estou orando aqui na terra, os anjos estão recolhendo essa oração, e no mundo espiritual a minha oração é substancializada, difícil palavra, né? Transformada. Ela é transformada em incenso. Incenso, que é o quê? Cheiro suave. Incenso na época, irmão, era perfume.
É para perfumar o lugar e ficar um lugar agradável. Antes do sacerdote entrar no Santo do Santo, a última coisa que ele deveria fazer, antes de entrar no Santo dos Santos, era queimar o incenso. Porque principalmente ali no ambiente do tabernáculo, do templo, o sacerdote ia mexer com carne crua, o sacerdote ia mexer com sangue. E quem já morou perto, ou já teve açougue, ou já lidou com fazenda, sabe o cheiro que é. Cheiro de sangue, cheiro de animal, cheiro de carne fresca. E aí o incenso era para meio que quebrar esse cheirão pesado de carne e de sangue. Então, antes dele entrar no Santo do Santo, no lugar santíssimo, ele pegava o incenso, o incensário, botava fogo e ficava balançando de um lado para o outro. E a Bíblia diz que a fumaça tomava conta. Aí o cheiro, da fumaça, incenso cheiroso, dependendo de que especiaria era, normalmente era nardo, um perfume, irmão, substituindo aquele cheiro de morte, de sangue. E daí sim ele entraria na presença de Deus. Aí tu lembra, os crentes mais antigos lembram, o Davi Sassa cantando no Santo do Santo, a fumaça me esconde. E ele está falando tanto da fumaça do incenso, como a fumaça também que se materializava em cima do propiciatório da Arca da Aliança. Fumaça me esconde, só os teus olhos me vê. Então nós temos toda essa linguagem. Coloca uma coisa na sua cabeça. Oração no mundo espiritual se transforma, então, nesse incenso. Esse incenso que é representado o quê? Um cheiro. Esse cheiro que é como um cheiro de perfume. Então aqui nós geramos o quê? Um conceito. Estou afirmando. Eu não quero construir uma doutrina, mas a primeira coisa que você tem que colocar na tua cabeça, Deus, ele não só ouve pelo ouvido. Deus, ele ouve entre aspas, Deus, ele ouve as nossas orações pelas suas narinas. Porque o que ele quer sentir é o cheiro da nossa oração. Olha que doido. As nossas orações, elas são transformadas nesse incenso que é apresentado para Deus. Ainda em Apocalipse, abra no capítulo 8, vai falar as mesmas coisas aqui, só que vai dar novos elementos mais bacaninhas para a gente entender. Apocalipse capítulo 8, passa aí 3 capítulos à frente. Vamos ler do versículo 3. Diz assim, inclusive é essa correlação. Tem um celular tocando aí. Apocalipse capítulo 8, versículo 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. Lembrando, irmão, nós estamos falando do Novo Testamento, tá ok? E nós estamos falando de visões que João está tendo, e essas visões são aonde? No céu. Ele está vendo o céu. Ele está vendo o quê? O mundo espiritual. E ele está dizendo, e veio outro anjo e pôs junto ao altar. Então quer dizer que o altar aqui da terra existiu original no céu. Tá? Tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. Agora percebe que o incenso está separado das orações? No capítulo 5 diz que o incenso era o quê? A oração dos santos. Agora ele está dizendo aqui, esse incenso para pôr junto com as orações. De uma forma ou de outra. O incenso, que é o cheiro do perfume, que é o cheiro suave, que é o cheiro agradável, ele se mescla junto à nossa oração. Certo? Se mescla à nossa oração. Para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E subiu a fumaça do incenso com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus.
E o anjo tomou o incensário, que antes estava cheio de incenso, agora ele vai substituir, ao invés de... Porque o incenso, imagina comigo, o incenso então é um líquido, que era um líquido na época, colocava fogo, queimava e exalava o cheiro. Terminou de exalar o cheiro, queimou todo o conteúdo, o produto do incenso. Agora o anjo está com o incensário vazio. As orações é a representação do incenso que Deus está recebendo e está cheirando. Ok? Então agora o incensário está vazio. O incensário vazio, olha o que o anjo vai fazer. Ele vai encher de brasas que estão no altar. Com o mesmo instrumento que ele apresenta as orações, o anjo vai ser um instrumento de Deus para liberar uma resposta na terra. Porque essas orações, elas estão vindo da terra. Esse clamor, esse pedido, o que você está apresentando diante de Deus, está vindo da terra e subindo ao céu, e Deus está cheirando a tua oração. Ok? Está recebendo. Então o anjo pega esse mesmo incensário, que ele misturou com o incenso, e agora ele enche de brasas. E essas brasas, olha, encheu de fogo do altar, e lançou sobre a terra. E houve depois disso, diga comigo, vozes, trovões, relâmpagos e terremoto. Inclusive eu gosto de citar essa expressão terremoto, porque o crente pentecostal, ele gosta daquela expressão. E Deus vai fazer um reboliço. Reboliço no original é terremoto, irmão. Cuidado com o que tu está profetizando, viu? Deus faz um reboliço na minha vida. Deus vai fazer tremer, viu? Cuidado. Ó, e aí eu até coloquei no meu esboço, que isso aqui é uma das pregações antigas também, que quando ele fala vozes, o anjo pega o incensário, enche de brasa, enche de fogo e joga na terra. E na terra vai se materializar o quê? Vozes. Vozes é o quê? Sons. E aí eu anotei aqui, ó, a expressão do profeta Elias, que estava na caverna, em depressão, tristeza. Ah, Jezabel quer me matar. E ele estava esperando ouvir a voz de... Ele estava esperando ouvir a voz de Deus. Teve terremoto, teve fogo, teve um monte de coisa, e ele, deixa eu ver se a voz de Deus está ali. Em nada disso ele ouviu a voz de Deus. Mas a Bíblia diz que uma brisa suave, como um sussurro, sussurrou no ouvido dele, e como uma voz mansa, Deus falou com ele. Então, aqui é a resposta da nossa oração. É a resposta do nosso incenso que nós estamos queimando em adoração a Ele, falando com Ele, e Ele então libera. Uma das respostas é essa, uma voz que vai falar conosco, tá? E aí também tem a questão do som de chuva, quando ele diz para Acabe, eu estou ouvindo um ruído, e é um ruído de uma grande chuva. Aparelha os teus cavalos e cavaleiros e vai embora, porque vai chover. Antes mesmo da chuva acontecer, ele já ouviu no mundo espiritual a chuva que viria. Certo? E aí nós temos trovões, temos relâmpagos, que remete ao altar de Samuel, 1 Samuel capítulo 7. Já preguei isso para vocês também. O altar onde Deus troveja. O altar que Samuel levanta e faz com que os inimigos de Deus sejam confundidos, e ali eles na confusão, o exército de Israel fica com vantagem, mata todo mundo e ganha a guerra. Por causa de um altar, de uma oferta que ele fez. E aí nós temos o reboliço, o terremoto. Ezequiel 37 fala sobre isso. Fala da profecia que ele libera, a palavra profética que ele libera, e quando ele começa a profetizar, ele diz, eu estou ouvindo um estrondo, um ruído, ou, na linguagem pentecostal, um reboliço, porque é uma das traduções. E ele começa a ouvir tremer a terra, sacudir a terra. E ali ele sabia que a vida iria se manifestar naqueles ossos secos. Está vendo que a oração que é apresentada diante de Deus, ela gera esse cheiro de suavidade. E a oração aqui, irmãos, ou essa linguagem, é geral. A sua oferta expressa isso. A sua oração expressa isso. A sua adoração com seus lábios expressa isso. E isso tudo faz Deus te responder.
Agora, vamos voltar àquela questão de Gênesis 6. Deus está com quem, irmãos? Com raiva. Diga, Deus, em Gênesis capítulo 6, está com raiva. E quando eu falo Deus, irmão, numa linguagem de hoje, estudando um pouco da Bíblia, como eu gosto de estudar, não é só Deus, é o mundo espiritual. Quando o mundo espiritual está conturbado, quando a gente está em conflito, em guerra, e principalmente quando a gente está tratando de libertação ou batalha espiritual, o mundo espiritual ele fica todo alvoroçado, todo conflitante, vamos usar essas expressões assim, fica agitado. E tudo que tu quer é que tudo ficasse em paz, tudo, parasse, tudo cessasse. Uma coisa eu entendo, uma coisa eu vou passar aqui para vocês hoje. Que toda a nossa tentativa de ser bonzinhos não vai adiantar nada diante de Deus. Porque nós já herdamos essa natureza adâmica caída, pecaminosa. É lógico que há o processo da mudança de coração, da metanoia, ou para os judeus, a techuvá, que é o arrependimento, é o voltar-se para Deus. Isso faz com que muitas das inclinações pecaminosas e dos nossos comportamentos vão mudar, porque nós vamos receber vamos dizer assim, uma libertação. Nós vamos mudar. Mas mesmo assim, na nossa essência humana caída, adâmica, nós ainda somos perversos. Ainda dentro de nós, né? Tem aquele crente assim, me dá 5 minutos, Jesus, para me desviar, que eu vou fazer. Nesses 5 minutos eu faço estrago. Está dentro de nós ainda, irmão, isso. A cada conflito, a cada guerra, a cada período, e a gente às vezes poda isso, por quê? Porque a gente não quer transgredir o mandamento. Que se não fosse o mandamento, irmão, se não fosse a Bíblia, tem gente aqui que, rapaz, já tinha pendurado uns 3 para matar depois, que já tinha vindo matar uns 10. Matei 10 e deixei 10 já amarrado para me matar depois. Tem gente mal, irmão. A nossa natureza é assim. Ou seja, a nossa natureza, ela sempre vai exalar um cheiro de pecado para Deus. Aí você me pergunta, por que do altar? Porque o altar é que vai, vou usar essa expressão, tá? Para os teólogos depois que vão assistir o vídeo, não me crucificar. Vai mascarar. E não vai dar nem tempo de eu falar aqui de Minhá, que é uma oferta que aparece em Gênesis capítulo 4, que eu já preguei também, mas não dentro dessa colocação, que é também a oferta que Jacó vai fazer para Esaú, porque Esaú está querendo matar Jacó. Esaú é o seu irmão. E a Bíblia diz que ele vai dar um presente para Esaú, e essa palavra presente é Minhá, que é uma das palavras hebraicas para oferta. E ali tem toda uma questão de mascarar, de fazer o irmão dele se esquecer do problema que eles tiveram, entendeu? É uma oferta de paz, é uma oferta de reconciliação. E isso é um princípio bíblico fantástico, poderoso, que a gente também pode aplicar na nossa vida em relação a pessoas, em relação a situações também. E olha só, então, Deus, ele está sempre querendo receber de nós o cheiro de adoração. Quando a gente faz o altar, quando a gente sacrifica, quando a gente oferta, quando a gente adora, quando a gente se torna esse sacrifício vivo, que quer agradar a Deus, que eu poderia deixar minha natureza adâmica falar mais alto, mas eu não vou fazer isso pela palavra de Deus. Eu estou me sacrificando, eu estou podando aquela natureza adâmica dentro de mim, eu estou matando aquele velho homem. Então isso é uma oferta diante de Deus. Repito, por mais que a gente se esforce, jamais ninguém vai expressar um cheiro de suavidade para o Senhor que Ele queria. Graças a Deus Jesus fez isso por mim, por você e faz. Mas isso também não isenta da gente pegar esse modelo de Jesus e continuar fazendo. Para ir num processo pedagógico, mudando o nosso caráter e as nossas intenções. Mas a oferta, irmãos,
a adoração, a oração, ela mascara isso no mundo espiritual. Ou seja, ao invés de Deus cheirar eu e sentir o cheiro podre da minha iniquidade, quando eu adoro, quando eu sacrifício, quando eu faço ofertas, quando eu estou fazendo exercícios de fé, inclusive para mortificar minha carne, eu estou apresentando para Deus cheiro de suavidade. Sacrifício agradável. Eu vou só citar os versículos, não vou ler. Em Gênesis capítulo 27, tá? Tem uma questão bacana que é a questão... Eu quero fazer esse trocadilho com vocês. Bom que a mensagem vai ficar gravada, depois você assista com atenção novamente para você pegar todos esses tópicos aí. Nós temos Isaac velho. Isaac está velho, irmão. Não enxerga mais, está cego. E ele quer liberar uma bênção nos filhos. Só que, na verdade, é no filho primogênito. Mas Rebeca tinha recebido uma revelação de que a bênção era para ser para Jacó. Olha, tem duas grandes nações dentro do seu ventre, que eram gêmeos, né? Quando ela ainda estava grávida. E a palavra profética é: o maior, no caso o mais velho, vai servir ao menor. Ou seja, a bênção já era para ter sido do Jacó, que era o mais novo, desde o começo. E não é à toa que Iacove, que o povo traduz aí como suplantador, mentiroso, enganador, tem nada a ver com isso. Iacove significa aquele que agarra. Aquele que... Porque quando tirou Esaú, primeiro que saiu, quem é que vem agarrado no calcanhar do irmão gêmeo? Jacó. Por isso que colocaram o nome dele, aquele que agarra. E Jacó, então, isso vai ser uma identidade para ele. Jacó é aquele cara que todas as oportunidades que ele tem, ele abraça. Não é à toa que ele é aquele que agarra, porque na última experiência, a máxima experiência da vida espiritual dele, ele agarrou o anjo, quem não lembra? Então ele cumpre essa identidade profética dele, do nascimento dele até o final da vida. Até Deus mudar o nome dele para Israel, príncipe de Deus. Começou com aquele que agarra, depois se tornou Israel. Mas aqui é o momento da bênção. E aí a gente sabe que tem aquele truque, aquela malandragem que eles usam. No caso, Jacó e a sua mãe bolam um plano, porque a bênção era para ser para Esaú, segundo a tradição humana. Mas segundo o princípio espiritual de Deus, não, era para Jacó. E outrora, antes, todo mundo sabe que Esaú vendeu o direito de primogenitura. Ele vendeu, irmão. Então o que Jacó está fazendo aqui é só se apropriando. Ah, não, mas ele está passando o irmão para trás. Não, senhora. Não, senhor. Tudo que é ligado na terra é ligado no... Se dois ou mais concordar, o que ligou na terra é ligado no céu. Tu não vendeu para mim? Vendi. Então, meu irmão, você não tem mais direito. Acabou. Isso está ligado na terra e no... E Deus, ele é justo para fazer isso. Quer ver uma coisa que tem a ver com isso também, com ligar na terra e ligar no céu? Quando Deus diz para Josué, Josué entra em Canaã e mata todos os amoreus, mata criança, mata velho, mata tudo. Josué começou, aí venceu, conquista uma cidade, conquista outra, aí ele vê que está fácil. Ao invés dele cumprir tudo aquilo que Deus tinha dito para ele, sabe o que ele faz? Um acordo de paz. Em vez de matar os caras, não, vamos fazer pazes. Vocês vão morar aqui, mas vocês vão ser escravos nossos, vão trabalhar de graça para a gente. Vocês topam? Ah, no lugar de morrer, é melhor ser escravo, né? Ligou na terra, ligou no... Pronto. Deus, então... Pronto. Vocês não concordaram? Não é isso que eu queria, mas vocês não concordaram? Diga assim, irmão, 600 anos depois. Quantos anos? Sabe quem é que vai sofrer com isso? Saul e Davi. Porque os 3 primeiros anos do reinado de Davi, miséria total, pobreza, até o ponto de 3 anos depois que Davi foi ungido ao rei, estava reinando, ele não sabia por que tanta miséria.
Aí ele foi consultar o profeta, e o profeta disse para ele: Saul, sabe por que isso está acontecendo? Davi, sabe por que isso está acontecendo? Por causa de Saul. Lembra do acordo de paz 600 anos atrás, que Josué, nosso antepassado, fez com os amoreus? Quando Saul tomou posse do reinado de Israel, ele matou os descendentes todos, quebrando o acordo de paz. Irmão, 600 anos! Ou seja, o mundo espiritual, tudo determinou, isso vai adiante. Para Deus, com Deus não brinca. Com Deus não se brinca. Se tu deu inclusive tem a ver com isso, né? A palavra de hoje tem a ver com caráter, tu ter palavra e cumprir as coisas. E foi isso. E esse era o motivo da miséria, de um travar financeiro durante 3 anos. Irmão, tu já pensou quantas portas estão fechadas para mim, para você, para nós, por causa do nosso mau caratismo? Por causa que a gente deu palavra e não cumpriu? Porque a gente concordou e na hora fingiu que não concordava? A palavra é sobre isso hoje. Então, essa dinâmica. O que eu quero dizer aqui com o Isaac, velho? Jacó, ele se veste com as roupas do seu irmão, que cheirava ao irmão dele, porque um era caçador e o outro era cozinheiro, ok? Um era caçador, vivia dentro dos matos, fedendo animal, com as roupas peludas, porque vivia dentro do mato, era caçador, e o outro era um simples, um cara de casa, fazia serviços de casa. Por isso que ele cozinhava muito bem, criado com a mãe, né? Por isso que ele fez o guisado lá, deu para o irmão dele e falou: pela troca da promoção, então vou fazer para você o guisado. Qual era o desafio de Esaú? Isaac, velho, falou: meu filho, vai lá, caça uma caça, prepara para mim que eu vou comer, e depois que eu comer eu te abençoo. Olha a analogia aqui, olha a correlação. Vai lá, prepara uma caça, procura uma oferta, procura um presente para mim. Quando eu comer, eu vou me agradar, porque eu sei que meu filho fez isso por mim. E depois que eu sentir alegria, sentir prazer por ter comido essa comida, eu vou te abençoar. E aí, quando Esaú foi para a caça, Jacó preparou tudo, se vestiu, e antes do irmão chegar, ele passa na frente. E a Bíblia diz, então, quando Jacó chega perto do pai dele, e gêmeos, né, irmãos? Até a voz parece, sim ou não? Irmãos parecem, as vozes parecem. Eu sou Esaú, pode me abençoar, pai. Aí a Bíblia diz que ele chega mais para perto, aí ele sentiu o cheiro das roupas do irmão. Aí, Isaac velho, sem conseguir ver, não, é ele mesmo. Eu vou lhe abençoar. E abençoou. E a bênção se manifestou. O que eu quero dizer com isso? Que, olha a analogia, olha a conexão. Eu venho e preparo uma oferta para Deus. Que eu sei que Deus, sendo meu pai, talvez teria caças ou comidas prontas lá que eu poderia pegar na geladeira e dar ao meu pai. Mas ele quer que eu vá no mato, caçar um animal, fazer a comida e trazer para ele. Olha a dificuldade que ele põe. Mas se isso é para fazer o gosto dele e ele me abençoar, então eu vou fazer. Essa mesma dinâmica funciona quando você sai da sua casa para vir adorar aqui num culto como esse. Quando você fala que vai ser fiel ao Senhor na sua vida de finanças, de oferta, de dízimo e contribuição, porque você está fazendo pela obra, pelo reino, por pessoas e principalmente para Deus. E tu sabe que isso tudo, para Deus, é mesmo que nada. Porque Deus não precisa de dinheiro. O seu pai, ele não precisava daquela comida. Seu pai pode ir no restaurante e comprar comida melhor que você. Mas quando é a comidinha da filha, não é? Ou do filho. E a gente sabe que é isso. Aí tem um carinho envolvido. Sim ou não, irmão? Uma coisa é eu preparar para você. Ali vai estar a minha energia naquele preparo. Ali vai estar a minha vida, o meu cuidado, tudo que eu fiz para agradar. O que Deus quer receber é isso, irmão. Inclusive, uma vez eu preguei,
Ixi, irmão, nem comecei e acabou já. Inclusive, uma vez eu preguei, por que Jesus pega a chibata e derruba as mesas, as bancas e quebra tudo e diz, a minha casa deveria ser uma casa de oração, não uma casa de comércio. Havia um mandamento, há um mandamento, se eu não me falha a memória, acho que é Deuteronômio 14, ou é Êxodo 14, não lembro. Depois vocês procuram e me... Acho que é Êxodo 14. Inclusive eu vi o apóstolo Eudésio comentar sobre isso lá na igreja dele. Quando a gente morava, no caso de um judeu, morava longe do templo, e eu tinha que levar, eu sendo judeu, tinha que levar um animal para fazer uma oferta lá no templo. Só que eu tenho 30 quilômetros de caminhada. Irmão, como que eu vou levar esse animal até lá? Deus, ele sabia disso. Sabe o que Deus fala? Quem tem um animal e mora longe, faz o seguinte, vende o animal, pega o dinheiro e traz para dar para o levita, para o sacerdote, que daí diminui o peso. Sim ou não? Fazia isso. O que Jesus está vendo aqui agora é isso. Porque uma coisa, irmão, você passar, dentro de uma mente judaica, tá? Você preparar um animal para um sacrifício durante um ano, cuidando dele. Se fosse nos dias de hoje, né, que todo mundo é mãe e pai de pet, né? Levando no veterinário, fazendo todos os cuidados, colocando o amor. Aí tu fala assim, agora chegou a hora de eu dar ele para Deus. Imagina o laço emocional. Se constitui um laço emocional, sim ou não, irmão? Constitui, porque eu dei comida para esse bichinho. Agora eu vou dar ele para Deus. Eu vou me desapegar dele. Como havia esse mandamento, então eu quebro isso. Eu quebro esse carinho, eu quebro essa oferta. Porque eu vou lá para o templo e vai ter gente vendendo lá. E os que estão já vendendo o animal pronto para o sacrifício, não é mais fácil? Na minha cabeça, eu estou na correria, eu tenho que trabalhar, cheguei atrasado, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir para o templo, mas hoje é o dia da oferta. Meu Deus, e agora? Eu não tenho um animal aqui, que talvez eu estou trabalhando com outra coisa. Não, mas lá na porta do templo, vai ter gente que vai estar vendendo o animal, então eu já compro aquele animal. Aquele animal eu não criei laço nenhum, eu não criei ele, eu não cuidei dele. Eu simplesmente peguei ele. Então, o comércio ali é por causa disso. Porque quebrou esse padrão. Porque quebrou esse princípio. Porque no final das contas, o sangue de animal, a oferta, o que fosse, para Deus, está com nada. É só uma linguagem. O que Deus quer é a nossa dedicação. É esse afeto, esse carinho envolvido. É isso que exala no mundo espiritual, que atrai a atenção de Deus. Que atrai a atenção de Deus. Então, nós temos essa representação no velho Isaac, que sente o cheiro do filho, que no caso aqui a gente fazendo uma troca do altar, ele sente o cheiro do nosso altar e resolve nos abençoar. Ele vai cheirar o filho, ele vai cheirar a comida, ele vai comer e vai dizer, que comida maravilhosa, feito para o meu filho. E ele nem sabia que a comida foi Jacó que fez, que Jacó cozinhava 10 vezes melhor do que Esaú. E ele, nossa, que comida deliciosa, vou te abençoar agora. Ele sente aquele prazer. No mundo espiritual, a mesma coisa. No mundo espiritual, diga comigo, o cheiro de suavidade agrada a Deus. Lá em Gênesis, então, 8, 21, a palavra cheiro, temos aqui cheiro de suavidade. A palavra cheiro é a mesma palavra hebraica usada para espírito, ruach. Ruach é soprar, é respirar, mas também significa cheirar. Tem a ver ou está ligado diretamente à aceitação, a tocar. Nesse caso aqui, então, Deus sentiu cheiro, um cheiro de suavidade. Nesse caso aqui, o sentido figurado da palavra ruach é fazer uma compreensão rápida. Uma compreensão rápida do que, irmão? Todo mundo aqui é do
Se não é, está no Goiás. Tu sabe diferenciar o cheiro do piqui ou não, irmão? De longe, né, irmão? Eu sei que é piqui pelo cheiro. Inclusive, a memória olfativa é a memória mais forte que tem no ser humano. 35% de chance da gente lembrar de um cheiro que a gente um dia sentiu na vida. E a memória olfativa é a mais forte dentro de nós. Coloquei isso no livro. Olha, fazer uma compreensão rápida é: eu senti o cheiro de algo, eu sei o que é. Quando Deus sente o cheiro do altar, Ele sabe as intenções. Ele sabe o que está rolando ali. Porque aí, nós temos aqui, ó, por exemplo, em Gênesis 8, 21, o Senhor sentiu o cheiro suave. Essa palavra sentiu o cheiro, é a palavra reache, que é um derivado aí do ruach, que significa odor, ou algo que foi soprado, vaporizado no ar. Significa também aroma, perfume, ou cheiro doce. E também essa palavra, além de cheiro, pode significar também sabor. Quando tu sente o cheiro do piqui, tu é adepto, tu é da congregação dos piqui de Jesus. Tu ama piqui. Tu vai falar o quê? Cheirinho de piqui. Ai, me deu uma vontade de comer. Parece que o negócio foi lá na tua boca, não foi? Porque havia essa conexão, sempre houve essa conexão. Você entendeu? Por isso que a palavra reiache, ela pode ser colocada como sentir o cheiro, como também sentir o sabor. Porque ela ativa essas duas memórias olfativas. Eu senti o cheiro, automaticamente me veio o gosto, por mais que eu não comi. Olha que doido, né, isso? Aí, a palavra suavidade, então ele sentiu o cheiro, o aroma, o perfume, a fragrância de suavidade. A palavra suavidade é a palavra nikoash. Nikoash, no hebraico, significa calmante, tranquilizante. Vem do termo nuash. Nuash tem a ver com repousante ou repousar. Nuash tem a ver com agradável e figuramente, dentro do sentido figurado e abstrato, significa deleite, descanso, apaziguar, entrar em repouso, ficar quieto, algo que exala um cheiro doce. O que a minha oração, o que a minha oferta, o que a minha adoração faz no mundo espiritual? Ó, toda a dinâmica de novo. Os anjos pegam essa oração, mistura com incenso e apresenta diante de Deus. E Deus, aqui então no capítulo 8 de Gênesis, que estava assim, ó, com raiva. Sabe o que ele faz? Ele fica calmo. Você acalma a Deus com a sua oferta, com a sua oração, com a sua adoração. E quando eu falo acalma Deus, eu não estou falando só acalmar o próprio Deus. Eu estou falando que isso faz o mundo espiritual se acalmar. Tudo entrar em ordem, tudo começar a entrar no lugar. Então, o cheiro da nossa adoração, a nossa vida de santidade, de devoção, de buscar, de ofertar, de contribuir, isso tudo exala no mundo espiritual, o cheiro da adoração. E só adora, irmão, e só é fiel, e só quem tem essas engrenagens de entendimento, é quem realmente está disposto a vir adorar. Então, quando você vir para o culto, não se esqueça. Fique de boca calada, não fique parado, não fique só meditando. Apesar que também tem não sei se vai dar tempo aqui, tem uma expressão bíblica para oração, eu anotei aqui também, que é Gênesis capítulo 24, versículo 66, que é a palavra
Ruach. Diz assim o texto, ó. Isaac saíra a orar. Isaac saiu o quê? A orar. No campo, à tarde. E levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. E aqui ele vai ter um encontro com a esposa dele, a amada dele. Que o pai tinha ido procurar, e a gente sabe que um anjo foi no caminho e trouxe. Tem toda uma liturgia aí. Essa expressão orar aqui, em Gênesis 24, 63, que é essa palavra suaque, significa meditar, significa refletir, significa ponderar, significa ficar refletindo de uma forma pensativa. Aí, quando você faz uma exegese, é muita informação hoje, né, irmãos? Aí tu assiste depois para tu pegar cada ponto, porque esse tipo de pregação aqui, eu sei que é chato, é porque fica como uma aula, né? Mas são ferramentas para a tua vida mudar. Porque se tu entender isso aqui, a tua vida de oração muda. A tua vida de oração mudando, pronto, tu está um passo mais próximo do milagre. Tu sai da religiosidade, tu sai da rabugentice, da superstição e entra num princípio bíblico verdadeiro. E aí é que começa a mudar a nossa vida. Preste atenção, quando tu faz uma exegese mais profunda, nós vamos ver que ruach é uma palavra que tem 3 letras hebraicas. Primeira letra é Shin. Shin que representa fogo, mas também representa dente. Shin é a palavra que deu origem, por exemplo, Shalom, Shaddai. São palavras que vão remeter, principalmente Shalom. Shalom é o quê? Paz. Que tem a ver com prosperidade, tem a ver com calmaria, tem a ver com alguém que está com a vida equilibrada. Então eu estou falando da palavra meditação, tá? Que é uma oração silenciosa, certo? Uma oração reflexiva. Nós temos também a palavra vav, ou a letra vav no hebraico. E a letra vav é a letra gancho, que significa conexão. E por ela ser a 6ª letra do alfabeto hebraico, ela representa o número 6, que é o número do homem. Porque Deus criou tudo, no 6º dia ele cria o homem, e no 7º ele descansa. Então, o 6º é o número do homem, é a limitação do homem, é até onde o homem chega. Porque no 7º é o Shabá, é o descanso. E a última letra dessa palavra suaque, que é a oração ou meditar aqui, é a letra Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico. E Tav, por ser a última letra, lembra de uma expressão que tem lá em Apocalipse sobre Jesus, diz assim, eu sou o alfa e o... Porque é grego aí. No hebraico ele estava falando assim, eu sou o Aleph, que é a primeira letra hebraica, e eu sou o Tav, a última letra. Eu sou o começo e sou o fim. Então, por ter Tav aqui nessa palavra, Tav aqui significa o fim, significa também morte. Mas Tav, além de fim, de morte, significa sinal, significa marca, significa impressão. Mas também Tav tem a ver com a verdade. Então, a meditação, a oração silenciosa, é uma oração que tem Shin, tem fogo. O fogo que se conecta ao homem, Vav é conexão e homem. O fogo de Deus que se conecta ao homem, e nós temos aqui o fim. Como é uma oração reflexiva, poucas palavras e muita meditação, e ela tem uma conexão com o fim, traz o entendimento da pessoa que está pensando além do fim, além da morte. É uma forma de meditar para entrar no mundo espiritual, para contemplar, porque Tav também é verdade, para contemplar uma verdade que está além dessa existência minha. Então, quando Isaac vai orar, ele está fazendo uma profunda reflexão. Eu sei que o cristão, quando ouve assim, a fulano de tal ali está no centro de meditação. Eu sei que todo aspecto de meditação que nós temos hoje, 99% é esotérico, sim ou não?
porque a igreja perdeu essa chave. A meditação é algo que pode te ajudar em muitas coisas, mas não conectar ao espírito da nova era, a Kundalini, ao yoga, com todas as suas energias lá, e esquece isso. Isso é o diabo que já se apoderou, está usando, e os crentes estão perdendo isso. Mas isso também é outro assunto, tá? Que a gente pode falar. Mas aqui nós temos Deus se conectando ao homem através dessa meditação. E aí, irmãos, vou pular aqui, a gente vai passar para a parte final, em mais uns minutinhos. Agora eu vou correr. Nós falamos sobre a nossa oferta, a nossa adoração, a nossa vida de oração, que apresenta para Deus o quê? Um cheiro de suavidade, um cheiro que tranquiliza a Deus e tranquiliza o mundo espiritual, ok? Você está numa batalha espiritual, você está numa guerra lá no teu casamento, na tua família, então, tu tem que usar todas essas técnicas bíblicas para apaziguar o mundo espiritual. O que você tem que entender agora é o que você não pode alimentar nisso. É o que você não pode deixar dentro de você. Aqui a gente vai falar agora sobre o caráter ou o mau caráter fede diante de Deus. Ok? O mau caráter, ele fede diante de Deus. Êxodo capítulo 5, eu vou sair citando, tá? Êxodo capítulo 5, versículo 21. Nós vamos começar a entender esse entendimento, esse princípio. Vou ler aqui na tradução da João Almeida. Disseram-lhe: ó Senhor, ou melhor, o Senhor atende sobre vós, ou escuta vocês. E julgue isso, porque fizestes, preste atenção, ó, fizeste o nosso cheiro um repelente diante de Faraó. Vou repetir. O Senhor atende sobre vós e julga isso. Portanto, fizestes com que o nosso cheiro fosse um repelente para Faraó. Lembra que eles fugiram do Egito? Então, diante dos seus servos e dando-lhe a espada nas mãos para nos matar. Essa é a tradução da João Almeida, mas preste atenção na King James atualizada. É o mesmo versículo. Versículo 21 de Êxodo 5. E os responsabilizarão, aí vem o texto, que o Senhor vos observe e julgue, pois nós nos tornamos odiosos aos olhos de Faraó. Diga comigo, nós nos tornamos odiosos diante de Faraó. Qual é a outra expressão? Diga comigo, nós viramos um repelente, um cheiro ruim diante de Faraó. Se tu lê as duas traduções e não saber o original, tu fica aí. Um está dizendo, nós nos tornamos odiosos diante de Faraó. É mais fácil entender assim. Mas aí tu pega a outra e fala, nós nos tornamos um repelente diante de Faraó. E repelente a gente sabe o que serve. É um produto que a gente passa para o mosquito não nos picar. Que exala um cheiro e ele vai ficar, quero nem saber daquele bicho ali. Não é assim? É. A palavra hebraica aí é a palavra Baash. Baash, irmão, significa fedorento. Baash significa o quê? Mas também significa ser ofensivo, cheirar mal, ser repugnante ou se tornar imundo. Diante de Faraó nós nos tornamos o quê? Imundos, fedorentos. Por isso que tem a ver com repelente. Esse cheiro que as nossas atitudes e os nossos comportamentos diante de Faraó, para ele, nós ficamos fedidos. É tipo assim, eu não quero conviver com um fedorento, com um fedido. Então isso expele, tá? O verbo Baash transmite principalmente a ideia de um odor fedorento, algo fedido, algo que se torna ofensivo.
é usado tanto literalmente para descrever o fedor físico, como metaforicamente as nossas ações, tá? E situações que moralmente ou socialmente apresentam-se como repugnantes. Ou seja, as nossas atitudes, o nosso mau caratismo, ele fede mal, e diante de algumas situações ele é um repelente. Eu poderia citar aqui, irmãos, vários e vários exemplos de portas de oportunidade que você perdeu, porque naquela hora, naquele momento, você, ao invés de agir como uma pessoa de bom caráter, você resolveu omitir, você resolveu enganar, você resolveu dar um de Joãozinho sem braço, de não querer, né? E aquilo se tornou para uma pessoa um motivo de desconfiança. Eu não vou acreditar nessa pessoa aí, não. O que isso faz? O que o odor atrai? É isso que a gente quer entender hoje. O que o odor desse mau caratismo que nós carregamos atrai? Davi, no Salmo 35, ele diz o seguinte: ó Senhor, não me repreendas na tua ira, não me castigue no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão está sobre mim e desceu sobre a minha vida. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz nos meus ossos, por causa dos meus pecados. Pois já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça. Vocês estão fora do controle. Eu já não domino mais. Como uma carga pesada, são demais sobre as minhas forças. Olha o versículo 5. As minhas chagas cheiram mal. Diga assim, as feridas cheiram mal. Não precisa nem falar que essa expressão cheiram mal aqui é Baash, né? Eu estou botando todos os versículos que tem essa palavra Baash. As minhas feridas cheiram mal. Não foi ministrado aqui na igreja, mas eu coloquei no YouTube quando eu fui viajar. E o pessoal que está acompanhando a campanha viu. Um estudo bíblico que eu coloquei que tem a ver com isso aqui. Espírito de cão. Eu já preguei também aqui para alguns de vocês. Espírito de cachorro. Aí tem toda uma liturgia. Que os cachorros lambem as feridas. Aí eu uso vários textos do Novo Testamento para correlacionar isso. Diga assim, existem demônios que se alimentam das feridas na nossa alma. Então essa ferida que não é curada ou é mal curada, ela fica infeccionada. Infeccionou, vai apodrecendo, vai exalando um cheiro no mundo espiritual. Qual o entendimento dessa revelação do espírito de cão ou espírito de cachorro? Que quando ele lambe, ao invés dele curar, ele está contaminando mais a doença. Então, há pessoas que, devido à ferida na alma, essa ferida gera um cheiro no mundo espiritual, atrai esses demônios justamente para lamber essa ferida, não no sentido só apenas de magoar essa ferida ou de ferir você mais, é para apodrecer você mais. Quer um exemplo? Você tem um trauma. Irmão, isso parece loucura, mas não é. Você carrega um trauma, e hoje o povo já traça isso como perfis psicológicos que se atrai. Você tem um trauma de infância que talvez você nem conhece, mas você gostou ou gosta da vida louca, da vida bandida. Aí você só se relaciona com pessoas que não prestam, devido a um trauma que você teve. Ok? Tem gente que diz assim, pastor, parece um trem. Só vem gente ruim para mim se relacionar, e eu só gosto desse tipo de pessoa. Porque você já tem um trauma mal resolvido. E essa ferida na sua alma, ela está exalando um cheiro. E olha quem que o diabo traz para o seu caminho. Só pessoas desse perfil, que é justamente para gerar tipo uma perseguição. E eu poderia dar exemplo de muitas outras coisas aqui, de muitos outros traumas e feridas na alma que as pessoas têm, e o diabo, sabendo que tem essa ferida, o que ele vai fazer?
ele coloca uma situação, uma pessoa, gera uma circunstância justamente para pegar você na tua ferida. O mundo espiritual é assim, irmãos. Não é nada por acaso. Não é nada por acaso. O mundo espiritual, ele é verdadeiro, ele é latente, ele está aí para todo mundo ver. Nós é que às vezes ignoramos. E se a gente não entender, é por isso que eu comecei dizendo, e esse tipo de coisa aqui, irmão, tem como eu botar a mão na sua cabeça e falar, sai, espírito de ser vergonhagem? Não, irmão. Tu que decide ser sem vergonha ou não. Tu que decide ser pilantra, enganador ou não. Ou tu bota a tua boca no pó e gera arrependimento e muda, ou você não muda. Ou você, porque esses sentimentos, esse mau caratismo aqui, ele não vai se tornar um demônio em si. Não era fulano de tal um endemoniado. Não é só isso, não. É porque todo avião, para ele pousar e ficar, ele precisa de uma plataforma. O mau caratismo é essa plataforma para os demônios pousar na tua vida e ficar na tua vida. O mau caratismo atrai isso, irmão, para os demônios pousar, como uma mosca, uma varejeira que vê uma ferida aberta sua e quer ir lá colocar os ovos dela. É desse jeito o mundo espiritual. O diabo aproveita desse mau caratismo que você tem, que é o que vai alimentar alguns demônios, que vai nutrir alguns demônios, fortalecer esses demônios, é o nosso mau caratismo. E Davi está dizendo aqui, as minhas chagas cheiram mal, e estão corruptas, ou seja, infeccionadas, por causa da minha loucura, de uma atitude errada que ele tomou, de várias atitudes erradas que ele tomou. E ele sabia que aquilo não era um demônio, vamos dizer assim, não. Era um desvio de caráter, era um caráter pervertido que ele tinha dentro dele. Vou dizer outro versículo para você. E aqui eu vou disparar para a gente finalizar. 2 Samuel 10:6. Notamos que os amonitas, preste atenção, esse versículo é interessante. Notamos que os amonitas, com as suas atitudes, cheiravam mal. Olha aí, já está explícito, né? Que a sua atitude cheirava mal. E que lhe havia provocado ódio em Davi. Como que uma atitude cheira mal, irmão? Correlaciona o mau caratismo e o odor que gera isso no mundo espiritual. E os demônios que atraem. Aí todo mau caráter, ou todo padrão que a gente reproduz de mau caratismo, vai atrair uma espécie de demônio, um tipo de demônio. E assim, irmão, se eu fosse detalhar um por um, a gente fica... Não é isso, é você pegar e começar a entender o que é que na sua vida faz as coisas dar errada. Talvez tenha alguma plataforma que você tem que quebrar. As atitudes dele cheiravam mal. Olha, essa palavra, que é a palavra Baash, essa palavra hebraica Baash, que é cheira mal, repugnante, nós não temos uma correspondente exata no grego, uma palavra correspondente. Mas nós temos agora eu vou para o Novo Testamento, mas nós temos uma palavra chamada bideligma, diga comigo, bideligma. Bideligma é abominação. Bideligma é o quê? Lucas capítulo 16, versículo 14 e 15, vai dizer assim, os fariseus conhecidos por sua avareza, inclusive a palavra avareza aqui é filargiria, tá? Filargiria é amor à prata, amor ao ganho próprio, tem todas essas expressões. Meu tempo aqui já está mais do que estourado, então não vou detalhar detalhe por detalhe. Aí, o texto continua dizendo, escutavam tudo isso, tudo que Jesus estava pregando, tá? E procuravam ridicularizar Jesus. Ele, no entanto, admoestou, ele quem? Jesus, admoestou dizendo, vós sois os que justificai a vós mesmo, à vista das pessoas, todavia, Deus conhece os vossos corações, pois aquilo que as pessoas atribuem valor é
detestável aos olhos de Deus. As pessoas olhavam os fariseus ostentando, tipo os coach de hoje, não sabe? Ah, eu também quero ter um carrão desse. Ah, eu também quero ganhar dinheiro fácil. Ah, nossa, eles é os cara. Os tal. As pessoas atribuíam um grande valor para isso. E sabe o que Jesus está dizendo? Isso daí é detestável diante de Deus. Aí nós temos a palavra grega bideligma. E bideligma significa o que, irmão? Abominação. Abominação, coisa detestável ou coisa amaldiçoada. Essa palavra bideligma veio de bidelizo, que significa aquilo que exala um mau cheiro, aquilo que tem um odor fédido, ou aquilo que causa repugnância. Nós temos aí uma correspondente hebraica para bideligma, não para Baash, mas para bideligma tem. E no hebraico, o bideligma, para ter essa uma palavra correspondente, que fala igual, é a palavra toevá. Toevá é a palavra para abominação. Tanto bideligma como toevá significa, no sentido figurado, horror moral. Significa o cheiro da idolatria. E também, por exemplo, em Levítico capítulo 20, versículo 13, nós temos toevá como a imoralidade sexual, quando se fala em homossexualidade. Uma das toevás era isso. E para finalizar, Apocalipse, versículo 17, 5. Esse mau cheiro, esse mau caratismo, ele não é um demônio que se manifesta. Tem como eu falar, manifesta aqui o espírito da ser-vergonhagem. Não tem. Ou tu é ou tu não é, irmão. Ou tu muda ou tu muda. Não, Jesus, ele gosta de passar os outros para trás. É um ladrão, é um não sei o quê, não sei o que, não sei o quê. Não é um demônio que vai incorporar, mas há um principado que governa sobre tudo isso. Apocalipse capítulo 17, versículo 5, diz assim, em sua fronte, ou na testa, ostentava a seguinte inscrição enigmática: a grande Babilônia, mãe das prostitutas e de todas as práticas repugnantes na terra. Então, as práticas repugnantes é bideligma, abominação. E abominação aqui tem a ver com o mau cheiro, abominação aqui tem a ver com o mau caratismo, com práticas e atitudes pecaminosas por causa de um caráter. E isso exala um cheiro fedido. No caso aqui que a gente leu dos fariseus, era a avareza deles. A avareza deles subiam diante de Deus um mau cheiro, um cheiro fédido. Olha, aquilo que as pessoas atribuem valor, Deus está dizendo que é detestável. E já temos o exemplo de Levítico 20, 13, sobre sexualidade e o mau caratismo ali, vamos dizer assim, dentro da espiritualidade. Seria isso, entendeu? E dentro do padrão cultural, é isso, e espiritual. Olha só. Nós temos aqui a palavra toevá. Então, aqui, toevá para imoralidade sexual. Nós temos aqui avareza para falar sobre dinheiro. E se eu fosse citar aqui outros e outros exemplos, muitos outros, que todos eles exalam um cheiro fédido diante de Deus. A pergunta é, se a gente quer que Deus desfaça as obras do diabo, do que adianta a gente ficar orando aqui, repreendendo o demônio? Pegando o pombagira pelo chifre, pelo sei lá o que diabo que esse demônio tem, arrastando e dizendo, gritando, sei o que, sei o que, se a gente alimenta esses demônios com o nosso mau caratismo. Se a gente continua exalando um mau cheiro, aí tu vem aqui, eu oro por você, vou usar essa expressão aqui,
oro por você, repreendo, lavo você com o sangue de Jesus, e você como uma porca, como o apóstolo Pedro vai dizer, como uma porca que acabou de ser limpa, volta para deitar na lama. A gente chama isso também de enxugar gelo. Vai ter firma, vai chegar onde se eu ficar enxugando gelo? Pega o gelo e vai enxugando, faz o teste da sua casa. É infinito, mano, tu não vai ter até o gelo acabar. Tu quer ficar enxugando gelo até quando? Se tu quer vencer esses demônios, essas maldições, a primeira coisa é quebrar com as plataformas. É quebrar e tirar da nossa vida esse mau caratismo. Em algum ponto, em alguma área da nossa vida, sempre vai ter a necessidade disso, irmão. Porque isso é que exala, é isso que atrai esses demônios. São feridas, são mágoas, são ressentimentos. O mau caratismo é coisas que estão arraigadas dentro de nós, que nós não queremos mudar. Ao invés da gente gerar uma cultura de adorar, de orar mais, de buscar mais, eu sei que é mais difícil. Olha aqui, eu já estou 1h15 de pregação. Tu já está querendo jogar cadeira na minha cabeça. Mas eu sou mais pregar 1h15 para você, abrir os teus olhos e te ensinar, do que eu ficar enxugando gelo. E se depois de o senhor ensinar e a pessoa quiser, aí, irmão, o que eu tenho que fazer? É o meu chamado. Eu vou ficar enxugando gelo aqui, mas uma hora eu vou ter que te dizer a verdade. Ou tu muda o teu caráter, ou tu muda os teus posicionamentos, ou tu trata com as feridas que tem dentro de ti e começa a melhorar como ser humano, melhorar como pessoa, e ao invés de tu ter uma prática repugnante, uma coisa que cheira mal, por que tu não exala a adoração? Eu reconheço, irmão, que eu tenho padrões de mau caratismo dentro de mim ainda. Mas em troca disso, eu tento subir em adoração a mais. Eu tento fazer por Deus a mais. Não sabe essa luta que a gente vive dentro de nós, entre o espírito e a carne? Eu tento, pelo menos eu estou tentando, superar as coisas da carne, fazendo assim, ó, com a do espírito, ó. Está pelo menos 1 grau acima. Se a gente dedica com coisas fúteis, e tem coisas que são fúteis, que nem são pecado. É só para você perder o tempo mesmo. Não tem problema, não é nem pecado. Mas as irmãs passam aí horas e horas assistindo dorama. Mas ouvir a pregação de 1h15 é um sacrifício para você. Dorama a gente pega um atrás. Eu não, hein? Eu não. Em dorama a gente pega um, mas eu vou no videogame. Eu ponho esse exemplo. 2, 3 horas a gente passa rapidinho, sim ou não? Mas ouvir uma pregação que vai mudar a nossa vida, 1h15 é muito dificultante. Eu tento sempre fazer essa matemática diferente. E por mais que eu não goste, e por mais que naquele dia eu queria jogar o videogame, eu queria fazer outra coisa, não, mas eu prefiro ficar 2, 3 horas estudando um texto, fazendo um esboço para pregar, ou na hora que eu tiver a oportunidade de orar, eu me entregar de fato, eu me render. Ou seja, eu tento mostrar para Deus que na hora que Ele sentiu o cheiro da minha oração, que Ele veja a verdade. Que Ele não veja uma máscara. Que Ele não veja um falso. Que Ele não veja uma pessoa que quer passar a perna nele, está querendo engambelar Ele, engambelar Deus. Que tem gente que acha que engambela Deus, entendeu? Que passa Deus para trás. Irmão, é a tua vida particular que Deus, com Deus, que vai exalar esse perfume de suavidade. Não é o ato de você apenas vir para a igreja e ficar com a mente vagando aqui. Onde que eu estou, onde que eu vou, né? Esse pastor não termina. Que hora vai ser a oração? É enxugar gelo isso, irmão. Ou a gente abre a nossa mente para a gente fazer uma coisa séria e gaste um tempo, mas tempo com qualidade, ou a gente vai ficar enxugando gelo a vida toda. Ou a gente muda esse padrão que tem dentro de nós, de erros, de falhas, de seu espertalhão, de seu, né? Ou a gente se converte de fato e muda o caminho, quebra essas plataformas, ou os demônios sempre vão ser atraídos por esse mau cheiro que a gente exala, por esse cheiro fedorento. E não se engane não, quando entra no teu caminho é porque o diabo já sabe. Quantos empresários que eu já conheci e conheço,
O cara tem um mau caratismo ali em relação à corrupção. Não, mas o diabo manda é muito prático, é para o cara cair logo, o cara se envolver logo. Aí o cara que é honesto fala, engraçado que essas coisas não aparecem para mim, porque o diabo sabe que se aparecer, você vai rejeitar. E você rejeitando, você não cai. O diabo também vai ficar perdendo tempo? Não, ele quer pegar aquela pessoa pela ferida dele, pelo mau cheiro que ele exala. E hoje a gente vai orar aqui, para que tudo aquilo que a gente já praticou, tudo aquilo que a gente tem deixado aflorar negativamente, seja substituído pelo cheiro de adoração. Eu até indico a vocês, com essa palavra, a fazer uma oferta específica. Não precisa dar hoje, dá nos próximos dias. Faz uma oferta de um valor que você considera uma adoração para Deus. Porque toda essa palavra sobre cheiro de suavidade tem a ver com ofertas. E não é só a oferta do seu tempo de estar aqui, não. É você pegar e substancializar a tua adoração diante de Deus. Pega uma oferta e faz. Para que essa oferta, junto com a tua oração, exale esse aroma. E todo demônio que foi enviado, todo demônio que foi trago até o seu encontro, por causa de um mau cheiro que você exalou. Irmãos, o diabo sabe o nosso ponto fraco por causa disso, porque para ele é latente. Quer testar a pessoa que tem um problema de paciência? É quando tu está na fila do banco, da Caixa Econômica, do supermercado. Se a gente não mudar, a gente vai continuar se autoflagelando. E no final das contas, quando a gente fala sobre cura interior, conectado à libertação, que o mais prejudicado dessas emoções e sentimentos negativos é você, é nós mesmos. Só quem perde é nós. Porque cada vez que você estressa com uma coisa que você não deveria estressar, é como se fosse uma lambida daquele cachorro na tua ferida para infeccionar mais. Talvez não infeccionou ainda, mas nas centenas de vezes que vai vir, o diabo é insistente, uma hora ele sabe que vai infeccionar e você vai, sei lá, explodir a tua cabeça, dar um AVC, um infarto, alguma coisa negativa. Você acha que o diabo não pensa assim? Ou a gente trata isso, ou a gente se autodestrói. Vamos se colocar de pé? Quantas portas, quantas oportunidades a gente perdeu. Era para a gente ter feito certo, fizemos errado. Era para a gente ter tratado alguém bem e a gente destratou. Era para a gente ter entrado naquela porta, aquela janela de oportunidade. Mas por alguma coisa que a gente deixou, exalou no mundo espiritual um fedor. E aquilo destruiu aquela oportunidade. Ainda falando sobre desfazendo as obras do diabo, esses dias eu assisti um vídeo de um ex-macumbeiro, bruxo. Olha se não tem tudo a ver com essa pregação aqui. E o cara nem sabe dessas informações no hebraico, no grego que eu estou dizendo aqui. Mas isso eu tenho estudado há muitos anos, ao longo de muitos anos. Mas que o cara está falando de uma forma mística, e às vezes até os pastores criticam isso, porque não entende o espiritual ou essa parte da Bíblia. O cara dizendo assim, olha, eu trabalhava com algumas entidades, que eu fazia alguns rituais para separar casal, e às vezes as pessoas achavam que o demônio ou a entidade que eu trabalhava ia lá e ia se manifestar, se materializar e atacar uma esposa, por exemplo. Não. Sabe qual que era o comando que eu dava para as entidades? Para eles brigarem.
Só que na hora da briga, aquilo que deveria ser assim, fosse assim. Ah, eu passei e derrubei um copo e quebrou. Aquilo já ser suficiente para me xingar a mulher e mandar ela, tu é uma não sei o quê, tu quebrou o copo. Sabe aquelas humilhação assim? Que, poxa, um copo eu quebrei, desculpa, sem querer e tal, né? E ele dizia que era para quando isso acontecer, intensificasse isso. Algum descuidinho, alguma coisinha. A pergunta que eu te faço é, se uma pessoa briga por causa de uma coisa simples desse, já é um motivo para separar. Tem a ver com feridas na alma de ambos e com mau caratismo, sim ou não? É lógico, irmão. O cara vem para... não, porque o cara já é estressado. O ato da pessoa já ser estressada por si mesmo e estar estressado 24 horas já demonstra um trauma, uma ferida na alma que tem que ser corrigida. Já é uma plataforma para o diabo pousar. Uma esposa ciumenta ou um marido ciumento. Tu acha que o cara, quando vai fazer um feitiço lá, o demônio não vai ver que tu é um ciumento ou uma ciumenta? Irmão, vai ficar muito fácil do feitiço pegar, porque já tem a ferida aberta. O trauma já está lá. E o demônio vai entrar por aí. Inclusive, uma das traduções da palavra trauma é perfuração. Perfuração é abrir um buraco, uma brecha, alguma coisa. E ó, se eu nasci de novo, se eu me arrependi dessas práticas, eu era esse cara estressado, por exemplo. E agora não sou mais, vamos dizer. Na hora que o copo quebra, aleluia, em vez de eu xingar, amaldiçoar, eu mato essa minha carnalidade. Tu acha que um feitiço vai pousar numa pessoa dessa? Porque eu não estou vivendo mais a vida minha, eu estou vivendo o que a palavra me diz, que numa hora dessa eu não posso me estressar. Olha como é que funciona a palavra, e olha como é que funciona o mundo espiritual. Se o diabo, ele sabe das nossas fraquezas, e se a gente também reconhece as nossas fraquezas, a gente tem que começar a fortalecer. Uma coisa só eu te digo aqui, você hoje. Essa pregação não é para condenar ninguém, para acusar ninguém, não. É só para lembrar você que o apóstolo Paulo, ele diz que o Espírito Santo se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Tem uma fraqueza aí? Tem uma ferida aí? Tem alguma coisa aí? É nisso daí que o Espírito Santo quer amadurecer você. Porque aperfeiçoar é amadurecer. Amadurecer, já viu? É sair daquele estado de ser uma criancinha, brigar por qualquer coisa e se tornar uma pessoa madura. Quando você começa a mudar isso, um copo que quebrou não vale o casamento. Um carro que eu bati, irmão, bate, o carro quebra tudo. O que mais importa é o relacionamento. Tem uns maridos besta, os caras besta aí. Arranhou o meu carro, a mulher pisou aqui com a lama. Vê isso, pastor, vê isso. Irmão, já lidei com tanta gente assim. Nada que é material venha substituir o que é o espiritual. Quando você começar a entender isso, a sua vida vai mudar. Vamos orar? Coloca as mãos sobre o seu coração. Está na live ainda, jovem? Eu vou fazer uma oração geral, mas depois vou te dar uns minutinhos para você fazer uma oração especial. E quando a gente te der esses minutinhos para você fazer essa oração, nós vamos impor as mãos sobre você. Nós vamos ungir você aqui. E todo mundo que está acompanhando posteriormente no YouTube, se sinta também tocado. Nós não podemos tocar vocês fisicamente, mas no Espírito a gente toca. Nós vamos fazer uma oração juntos. Eu vou citar alguns elementos que nós necessitamos para que aconteça essa mudança. Mas depois eu vou te dar uns minutinhos para você falar com Deus diretamente. E eu vou te dizer que esse tipo de pregação, de mensagem aqui hoje, pode ser chata, rabugenta, e é mesmo. Mas é daquelas que o diabo odeia, porque ele não quer que você saiba disso. Porque a partir do momento que você está forte, que nada vai mais te abalar, aí ele sabe que ele vai perder.
Quando você souber disso, a oração ela vai se tornar muito mais forte. Seja um mantenedor desse ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta, seu dízimo, nas contas bancárias ou através do Pix. Pix Bradesco, 62 984 93 3100, é celular. Pix Banco do Brasil, Pastor Eliseu Lustosa 2, @gmail.com. Pix Caixa Econômica Federal, Pastor Eliseu Lustosa, @gmail.com. Ou através das contas bancárias. Banco Bradesco, agência 3756, conta corrente 86390, dígito 4. Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4. Em nome do Eliseu Lustosa da Silva. Conta da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta corrente 36760, dígito 5. Conta poupança da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3. E se você quiser fazer pelo PayPal, é pastoreliseuLustosa@gmail.com. E se você que mora fora do país, você pode estar enviando pelo Western Union ou pelo PayPal. Pode estar enviando o comprovante no WhatsApp 5562 984 93 3100. Desde já, agradecemos a sua contribuição e que Deus te abençoe.